Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Esse vídeo que vocês vão ver a seguir é do ano passado, mas tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Eu vou resumir aqui para que vocês se interessem pelo vídeo, fiquem até o fim. É muito bonito, eu falo coisas aí por inspiração também. E o foco é Deus, o foco é a situação do planeta Terra. A humanidade parece que está brincando com Deus. Às vezes dá essa impressão, porque Deus está enviando sinais, Deus está cobrando, Deus está mostrando para a gente que quem manda é Ele, que quem detém o poder de tudo e de todos é Ele. Deus está aí incessantemente mostrando que Ele é o soberano. É Ele quem determina, é Ele quem faz e desfaz. E a humanidade parece que não está levando muito a sério. E olha que são milênios que Deus está fazendo isso. Não é verdade? E a gente tem testemunhos aí de que os mais poderosos que já houve na Terra caíram, tombaram através da morte. Nunca venceram Deus, de maneira alguma. E hoje, atualmente, aqui no século XXI, nós estamos vendo aí tantos sinais que Deus está enviando, que a humanidade fica com medo, implora por misericórdia, mas não muda. O grande aumento da ganância, da corrupção, o grande aumento da falta de amor, da falta de caridade, da falta de perdão. As pessoas estão mais se sentindo prazerosas em curtir mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Existem várias religiões, todas as religiões são importantes, têm a sua importância, por isso elas existem. Alguns se desvirtuam, estão cometendo erros gravíssimos, se aproveitando da fé e da dor alheia, do próximo. Isso está errado, não é isso que Deus quer. As religiões têm que conduzir a alma humana para o bom caminho, sem exploração. Tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre isso também. Vou falar um pouco sobre fé, sobre vírus. Eu vou abranger alguns tópicos, mas o mais importante, gente, é que nós temos que mudar. O mundo está mudando. O mundo está mudando. E nós temos que mudar para continuarmos aqui nesse planeta Terra, que é lindo, maravilhoso, e está e vai ficar ainda mais lindo e maravilhoso. Ele é uma criação de Deus, como nós somos, lindos e maravilhosos, porque nós somos criação de Deus. Fique até o final do vídeo. Se você gostar, dá um joinha. Se não está inscrito, se inscreva. Pode fazer um comentário e apreciem. Eu fiz de coração para todos vocês. Nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo para nos melhorarmos. Ok? Vamos lá então? Vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar das palavras que eu vou falar aí. É cansativo ficar escutando falar, e é o que o povo mais fala. As pessoas não gostam de ouvir. Elas não gostam de ouvir nem o padre, nem o pastor, nem o dirigente espírita. As pessoas quase não gostam disso. Mas de ouvir outras coisas, fazer outras coisas, não tem tempo. Não tem tempo ruim, não tem tempo bom. Está fazendo, pode durar o tempo que for também, que estão ali curtindo e se divertindo e se comprazendo com tudo isso. Mas para as coisas de Deus, cuidado, humanidade. Depois não adianta ficar chorando, pedindo misericórdia só não, hein? Tudo é observado por Deus. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns assuntos. Eu gostaria que vocês ficassem até o fim. Eu vou falar um pouco sobre fé, vamos falar sobre Jesus, sobre as coisas do mundo. Eu quero falar sobre esse novo vírus que está presente aí na Terra, né? Que já está lá na China. Vamos falar alguns assuntos aí e procurar responder alguns questionamentos que nos enviam pelo Facebook e também pelo WhatsApp e aqui pelo YouTube também. Então fica até o fim, eu acho que vocês vão se interessar. Se interessar, fique até o fim. Eu vou falar do meu jeito, tá? O meu jeito humilde, para que todos possam entender. Não vou usar palavras difíceis e nem complicadas. É assim, é o meu jeito. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês vão fazer algumas perguntas depois. Estamos aqui para poder
responder a todos vocês, ok? Vamos lá então. Eu vou iniciar esse vídeo falando uma coisa muito importante. Eu, como médium, assim como tantos outros médiums, né? E não só médiums espíritas, tá? Muitas outras pessoas, que todos nós temos o dom da mediunidade. Então nós estamos sempre recebendo informações da espiritualidade, né? Que chegam sempre de uma maneira mais fácil quando nós temos a nossa mediunidade um pouco mais aflorada. Então, independente de ser espírita ou não, muitas pessoas aí de outras religiões têm sido intuídos com palavras muito boas e com ensinamentos muito profundos referente ao que está acontecendo na Terra hoje. E eu falando de mim, os meus mentores com quem eu converso constantemente, né? Principalmente quando nós estamos em atendimento com vocês todos que nos procuram, mas às vezes eu mesmo questiono, faço algumas questões e eles então me esclarecem algumas dúvidas que se surgem para mim, surgem para todos. E eles sempre falam, faça com que a sua informação, as suas palavras toquem os corações da humanidade. O mundo está precisando de renovação. O mundo está sendo renovado, o planeta Terra está sendo renovado. A humanidade tem que se renovar para que possam permanecer dentro das coisas de Deus. Coisas de Deus, o que são coisas de Deus? Que são, a vontade de Deus. Nós somos seres que habitamos o planeta Terra, nós somos um espírito e estamos aqui apenas de passagem. Há aqueles que vai dizer que não vão vir contra o que eu estou falando, né? Eu não, o Espiritismo diz, né? Mas estamos aqui de passagem. Se não estivéssemos aqui de passagem, os grandes reis, os grandes profetas estariam até hoje vivos, não é verdade? Então os grandes poderosos, né, estariam todos vivos até hoje. Então nós estamos aqui de passagem. E o que fica marcado são as coisas que nós fazemos de bom. E muitas vezes as coisas que nós fazemos de mal, de errado, também ficam sim marcadas. Porque tudo é relembrado. Porque enquanto nós estamos envolvidos na crosta terrestre, os espíritos que ainda habitam este planeta, por necessidade de evolução, continuam atuando de uma maneira muito incessante, né? Então, nós temos aí espíritos que às vezes se comunicam que viveram há centenas de anos atrás, ou há milênios de anos atrás. Às vezes eles se comunicam, eles recebem permissão, já reencarnaram, já voltaram, mas eles podem se manifestar para poder provar que a vida continua, né? E que como espírito é eterno, tudo que é de Deus é eterno, e a humanidade está precisando aceitar isso. A humanidade, como eu disse, eu vou falar do meu jeito, vocês podem questionar, não tem problema nenhum. A humanidade tem que se conscientizar de que nós, humanos, nós somos muito pequenininhos perante Deus. De que além de nós, aqui do planeta Terra, existe um universo infinito que nós desconhecemos. Então, por quê? Por quê? Dá para parar para pensar por quê que somente o planeta Terra haveria de ter vida, se existem milhares de planetas, milhares de constelações, diversos sóis, né? E por que só o planeta Terra ia ser habitado? E ainda para ser desse jeito, só dor de sofrimento, só dor de sofrimento. Mas Deus não fez só a Terra para ser habitada. Jesus no seu Evangelho, ele fala sobre isso por diversas vezes. Eu não vou me adentrar no estudo do Evangelho, porque eu já fiz isso outras vezes, mas para você que gosta de ler o Evangelho, vá lá. Jesus fala muito sobre isso, principalmente em uma frase que é muito marcante, quando Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Qual é a casa do Pai, que é Deus?
é o universo é a casa de Deus. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas, está lá no Evangelho. Então, essas moradas são os planetas, são lugares, né, onde os espíritos vão viver por determinado tempo, como nós estamos aqui na Terra, fazendo parte da nossa evolução. Então nós vamos partindo para mundos melhores, mais felizes, que é o que está acontecendo com a Terra agora, que está passando por uma transição aí muito difícil, muito dolorosa, não é verdade? Muitas pessoas não estão conseguindo ainda compreender e nem aceitar e não estão respeitando. Por isso nós estamos vendo tantas coisas ruins que estão acontecendo, profetizadas por Jesus Cristo, está lá no Evangelho, tantas situações, famílias desagregadas, filhos matando pais, pais matando filhos, esposa matando esposa, e um matando o outro, um roubando o outro, um índice muito grande dos jovens, da juventude envolvida no mundo do crime, das drogas, do sexo. Então, uma grande parcela da humanidade ainda está pervertida aos prazeres do mundo. E Jesus veio aqui para poder esclarecer isso para nós, que isso não é o certo. Tá? É isso que Jesus também veio falar. Os prazeres do mundo têm que serem usados de maneira equilibrada e sensata, não com excessos. E que devemos, sim, procurar a cada instante da nossa vida ir nos desvencilhando das paixões do mundo, porque nós somos espíritos e um dia nós vamos sair aqui da Terra, queira ou não, nós vamos sair. Para onde nós vamos? Agora eu não vou falar sobre isso, não importa, mas todo mundo sabe, cada um tem uma concepção. O Espiritismo fala, nós retornamos à espiritualidade, que é a casa verdadeira do Espírito, essa dimensão espiritual. Então aí tudo que acontece, nós já falamos muitas vezes sobre isso. Mas o mais importante é que nós, aqui na Terra, a gente está aqui para evoluir, para aprender, para praticar o amor, para praticar o perdão. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para passar por provas e por expiações. São provas e expiações que limpam, depuram o nosso espírito de todas as coisas erradas que nós fazemos, através das enfermidades, das situações difíceis, dos convívios familiares difíceis que nós passamos. Tudo isso acontece aqui na Terra. Por isso é muito importante também seguirmos um outro ensinamento de Jesus, orar e vigiar sempre, para que a gente não seja assediado pela espiritualidade inferior que está solta no planeta Terra. Vocês podem ver isso, tá? Nesses ambientes, nesses locais de perversidade, de drogas, de bebidas, desses bailes que estão acontecendo, que a juventude está se perdendo, o prazer pelas noitadas desequilibradas, sabe? O engodo, a mentira, tudo isso são influências também da espiritualidade inferior que está solta aí. Então, orar e vigiar para que eles não tomem conta de nós. Então, nós, que somos pessoas assim do bem, a gente tem que procurar sempre orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação. Tá no Pai Nosso, né? Para que nós não caiamos em tentação, não é verdade? Porque as tentações, como está lá na oração do Pai Nosso, que Jesus ditou, quer dizer isso. Quando nós rogamos a Deus, não nos deixes cair em tentação. Mas de que adianta a gente pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação, se a gente não faz o que é necessário para evitarmos isso? Deus está olhando por todos nós. E olha que Ele olha pelo universo inteiro. Não é verdade? Agora, então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que escolher onde vamos, nós temos que escolher o nosso círculo de amizade. A gente tem, eu observo, a gente vê aí, nossa mãe, uma grande porcentagem também, né? Dos seres encarnados na Terra, dedicados ao estudo, ao trabalho, né? À família, querendo se evoluir moralmente, intelectualmente. Nossa, quantos jovens aí se formando nas faculdades, se interessando muito pelos estudos. Então isso é bonito, é isso que nós temos que fazer. Agora, a outra parte principalmente da mocidade que está indo para um outro caminho, aquele caminho gostoso, como eles dizem, né? Que vivem lá eu não sei como é que eles falam,
Está ali rodeado de barulho, de tormentos, de brigas, de droga, de namoros, namoros que eu digo, sem escrúpulos, né? Distorcidos, né? Namorar é uma coisa, mas como eles não estão fazendo mais isso. Então esses namoros tudo distorcido, vamos usar droga, vamos beber, vamos para cá, vamos para lá, o pai que se dane, a mãe que se dane, o tio que se dane, é assim que eles estão. E nós estamos vendo as cadeias lotadas, os jovens morrendo, muitas meninas sendo estupradas e mortas, desaparecem e depois aparecem mortas. É a perversidade que ainda está instalada no planeta Terra, por isso a Terra está mudando. Aí nós estamos vendo tudo isso. Grandes tufões, tornados, furacões, maremotos, né? Tsunamis, grandes enchentes, calor demais, chuva demais, guerras que ainda não se acabaram, o ser humano ainda querendo se aproveitar da ingenuidade do outro, do seu irmão, a falta da prática da caridade, a falta da prática do perdão e do amor fraterno. Ainda existe uma grande parcela da humanidade que não pratica isso. E tudo isso foi o que Jesus veio trazer para nós, que deveríamos ser como Ele nos ensinou. Nós estamos vendo uma situação muito difícil na Terra. Muitas enfermidades, muitas doenças ainda assolam, trazem dor e sofrimento. Muitas doenças, gente, isso eu vou repetir, muitas doenças são necessárias, a gente já vem predestinado a ter aquela doença sim, porque é aquela doença que vai corrigir um grande delito que nós cometemos numa outra encarnação. É assim que nos ensina o Espiritismo, tá? Mas também tem muitas doenças que nós mesmos provocamos, certo? Nós mesmos provocamos algumas doenças, algumas moléstias, algumas enfermidades, quando nós desgastamos o nosso corpo físico, nos excessos, nos grandes excessos que a humanidade comete, dentro do álcool, que é a bebida, das drogas, das noites em claros, das orgias e de coisas semelhantes. O nosso afastamento das coisas de Deus estão tornando as pessoas rudes, frias, sabe? Que não têm sentimento, veem o seu semelhante simplesmente como se fosse um qualquer, e na realidade o nosso semelhante é o nosso irmão, é aquele que Deus colocou ao nosso lado, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, dentro da nossa casa. Então a humanidade está precisando se renovar, mudar. Nós tivemos, eu disse que ia comentar sobre isso, nós tivemos há uns 5 anos atrás, aí mais ou menos, o Covid, né? Nossa, a Covid ou o Covid, não interessa. Olha o que aconteceu no mundo, vocês se lembram? Mudou alguma coisa? Não mudou. Não mudou praticamente nada. Mas Deus, durante aquela época dessa moléstia, dessa doença, dessa enfermidade grave, que quase que parou o mundo inteiro praticamente, a humanidade continuou pervertida, continuou fazendo as coisas erradas, né? Continuou fazendo a corrupção, roubando, continuou fazendo tudo errado. Não tiveram medo. Muito bem. E Deus continuou mandando sinais, porque Deus é o Todo-Poderoso, sabe? Deus tem cada vida aqui da terra, aqui, ó, na ponta do seu dedo. Desculpa que eu estou coçando meu olho. É uma maneira figurativa que eu estou usando. Deus tem cada vida aqui na pontinha do dedo. Um assopro de Deus, a gente cai do dedinho de Deus. E Ele está mandando sinais, está mandando aí um monte de coisa acontecer, porque Deus, a terra é uma das casas de Deus, é uma das moradas de Deus. Então Deus está renovando a sua casa. O planeta Terra é lindo, é maravilhoso, mas Deus quer que ele fique mais bonito ainda. Então Ele está renovando, Ele está mudando toda a geografia, né? Essas coisas todas do planeta, mudando, mexendo nos continentes, lá no fundo do mar, lá em cima no céu. Ele está mexendo em tudo, para provar para a humanidade que quem manda é Ele. Agora uma coisa muito séria que está acontecendo,
está sendo noticiado nas emissoras de televisão. Eu ia pôr um vídeo aqui, mas eu não vou pôr por causa de direitos autorais, que seria da Rede Record. Isso, é da Rede Record. Estamos aí com mais um novo vírus, lá na China novamente. Lembram-se, há 5 anos atrás do Covid, não foi assim que começou? Está lá, a China está numa situação dramática, tá? Não é todas as emissoras que estão publicando. Eu vi isso na Record e eu tenho aqui nos sites de outros países que estão relatando sobre isso. Está lá, a China, novamente, com um vírus muito sério que ataca o sistema respiratório, que ataca os pulmões, né, e que, associado a outras moléstias, leva a uma pneumonia gravíssima, enfim. Se você parar para pensar, semelhante ao Covid. Mais uma vez Deus permite, manda mais um sinal. Em algum lugar começa. Não estamos culpando a China aqui de maneira alguma, mas em algum lugar começa, principalmente nos lugares onde existe menos cuidados ainda. E agora? E se isso aí novamente se esparrama? É mais uma vez Deus falando aí, ó, tá aí. Vocês zombaram de mim. Vocês zombaram de mim quando eu mandei o Covid. Isso aqui é uma coisa minha que eu estou falando, gente. Quando eu mandei o Covid, muitos e muitos e muitos de vocês choraram, pediram misericórdia, clamaram misericórdia, mas vocês não mudaram em nada. Passou o Covid e nada vocês mudaram. Eu estou mandando mais um para vocês aí. Será que com isso vocês se aproximam mais de mim? Então Deus não para de enviar. Não é preciso, gente, vamos entender uma vez, não é preciso que tenha aqui na terra agora um profeta, como era antigamente. O profeta tal falou que vai acontecer isso em tal ano. Não é necessário isso. Deus usou esses artifícios há milênios atrás, porque a humanidade estava naquele começo de evolução, sabe? Era muito materialista, não precisava de sinais mais fortes, assim, com a presença humana, né? Um profeta encarnado, né? Ocupando o corpo físico. Hoje não, Deus está aí enviando um monte de sinais, e tem gente esperando ainda que Deus fale com a gente, não é verdade? Não, Deus está falando com todos, está aí. É Deus que movimenta tudo que acontece na terra, os mares, os rios, as montanhas, as nuvens, o céu, lá em fundo do mar. É Deus que muda o clima. É Deus que muda a nossa vida, é Deus que permite que as doenças aconteçam. Então Deus está aí, não precisa de nenhum profeta não. Basta que a gente olhe o que está acontecendo. Outro dia eu vi aí entre muitos aí, vai lá numa enchente aí muito grande, recentemente agora, acho que foi lá na capital, em São Paulo. Um carro sendo invadido pelas águas da enchente, e tinha uma mulher, eu acho que tinha mais alguém dentro do carro. Aí bateu o desespero, aí começou a clamar: Deus, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Naquele momento ela lembrou de Deus para pedir misericórdia. É assim que a humanidade age, é só no momento desesperador que clama por Deus. Nós temos que parar para pensar nisso. Para mim, para o Espiritismo e para muitas outras pessoas, não importa. Para Deus, principalmente para Deus, para Jesus, não importa a religião não. Você, dentro da tua religião, procure fazer aquilo que Jesus ensinou. Procure o caminho reto. Procure praticar o amor, a fraternidade, praticar o perdão. Faça a caridade de uma maneira bonita, sem esperar nada em troca. As boas religiões ainda estão instaladas nas terras por permissão de Deus. Porque não é necessário, logo não vai ser mais necessário ter nenhuma religião. Porque Deus não é religião. Deus é um espírito criador de tudo e de todos, superior a tudo e a todos. Para que religião? Então é uma coisa da humanidade, que ainda precisa de um meio, né, para poder se direcionar aqui na Terra.
Então existem tantas religiões e muitas religiões aí que realmente têm causado aí tem causado algumas coisas ruins, porque exploram a fé, exploram a dor da humanidade, né? Que estão procurando apenas enriquecer-se, ficarem famosos, bonitos perante a humanidade, mas perante Deus cai tudo. Então você, dentro da tua religião, você que é um católico, eu falo mais dos católicos aqui, porque eu gosto muito do catolicismo, eu respeito demais, eu já fui coroinha, eu já participei muito do catolicismo, respeito, eu sou devoto, como se fala, de Nossa Senhora, sabe? Que foi a mãe de Jesus aqui na terra e que hoje continua sendo a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, ok? E então, você que é um católico, faça realmente o que a tua religião diz para fazer, mas baseado no Evangelho de Jesus Cristo, gente. Por favor, não se baseiem agora, em pleno século XXI, no Antigo Testamento. Deixe o Antigo Testamento como uma base que é muito importante, mas agora nós temos que nos espelhar no Novo Testamento, nas palavras, nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus Cristo. Pronto. O Antigo Testamento tem que ser respeitado, tem que ser estudado, mas não servir como base fundamental, porque se nós ficarmos com o Antigo Testamento como base fundamental da nossa vida agora, atual, se a gente voltar a cometer o que eles cometiam naquela época, né, aí a humanidade então não evoluiu, porque lá eram muitas barbáries, né, os reis mandavam em tudo, e as pessoas eram bárbaras, elas eram cruéis, né? Então vamos parar para pensar, vamos ficar no Novo Testamento. Não vou nem me adentrar muito nesse assunto, porque tem gente que não gosta. Vamos seguir o Novo Testamento e pronto. Seja você um espírita, seja você um católico ou de alguma outra religião que goste, que segue o Novo Testamento. Eu prego o Novo Testamento, sim. Aqui eu falo de boca cheia. Não vou falar da Bíblia do Antigo Testamento. Como eu disse, eu respeito, mas não vou falar dela. Mas nos meus vídeos eu falo sempre do Novo Testamento, né? Que depois, agora no século XXI, tudo isso tem uma ótica tudo diferente, porque as palavras de Jesus foram para aquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Agora nós não. Agora nós estamos no século XXI. A ótica é outra. Os espíritos que encarnaram aqui já estão mais evoluídos. Né? Tudo mudou. E tudo está mudando. E tudo vai mudar. E nada para de mudar para o bem. Para a evolução. Portanto, se nós quisermos fazer parte desta evolução, vamos nos evoluir. Moralmente, espiritualmente e intelectualmente, mas principalmente espiritualmente e, em segundo lugar, moralmente. Fica as duas. O intelectual faz parte, nós temos sim que desenvolver o nosso intelecto, né? Nós temos que desenvolver a nossa inteligência com os estudos que nós vamos fazendo aqui na Terra e até mesmo na espiritualidade continuamos estudando. Tá ok? Muito bem, era o que eu tinha para falar para todos vocês hoje. Eu gostaria de falar mais, porém, para encerrar, amanhã acho que é segunda-feira, eu estou meio perdido no tempo, recomeça tudo de novo, né? Agora, algumas pessoas me questionaram, o senhor não mandou Feliz Ano Novo para um, para outro. Mas, gente, eu sou sincero em dizer uma coisa para vocês. Eu não sou de mandar Feliz Ano Novo para ninguém, porque para mim não existe Ano Novo. Para mim existe uma sequência. Me perdoem se você não gosta do que eu estou falando. É uma sequência. Olha, amanhã começa todas as atividades normais.
Há uns dias atrás foi a mudança do ano. Para mim mudou o número do calendário, a folhinha lá, ou ali no calendário do celular, mudou o número. Aí as pessoas fazem um monte de simpatias, viajam até longe para poder fazer uma simpatia aqui, uma simpatia ali, não sei o que, roupas. Gente, e aí? Mudou alguma coisa ou não? Será que vai mudar? Ou tudo continua a mesma coisa? Para mim continua tudo a mesma coisa. E para muitas pessoas que eu conheço, que eu converso, para mim está tudo igual. O que era ontem, hoje está tudo diferente. E pelo que eu estou vendo, daqui 2, 3 meses é a mesma coisa. Só vai mudar se eu mudar alguma coisa. Então, muitas pessoas falam, a partir do dia 1º, a minha vida é diferente. Muita gente fala isso. Pois então faça isso. Se você precisa de uma data para isso, então faça do dia 1º de janeiro, né? Faz lá, marca lá na caneta vermelha, faz um rabiscão grande. A partir desse dia eu vou mudar, quero ver. Aí sim está o verdadeiro ano novo, porque você vai ser uma pessoa nova. Mas confesso a vocês, 95% ou até mais não muda nada. Fica tudo igual. É só uma questão de festa e de comemoração, mais nada. Tá ok? Sim, me perguntaram do Natal. Fiz videozinho de Natal, cumprimentei, porque o Natal eu respeito. Embora o Natal para mim é todo dia. O Natal é mais uma data de calendário que foi criada por uma religião, certo? Há muitos e muitos anos atrás, e para que pudesse atrair adeptos e marcar um dia. O Natal, eu já pesquisei, e a sua data já foi trocada 3 vezes durante todos esses séculos aí. 3 vezes o dia de Natal. Agora ficou dia 25 de dezembro, né? 25 de dezembro? Eu nem sei. É o Natal, pronto. Então ficou esse dia estabelecido aí. Não é verdade? Alguém marcou isso aí. Não foi Deus, gente. Nem os espíritos. E nem os santos, como se diz, nem santo. Ninguém marcou isso aí. Aí foi criada a figura do Papai Noel, foi criada isso, foi criada aquilo. Bebida, comilança, e pouco se fala do verdadeiro objetivo e sentido do Natal. Tá? Então se a humanidade precisa de um dia, que esse dia seja realmente lembrado que foi num dia, seja que dia foi, que um espírito de luz encarnou na Terra com uma missão divina e sublime, o qual nós o conhecemos por Jesus. Pronto. E depois seguiu o que ele veio fazer aqui. Então eu estou me justificando aí sobre o Ano Novo também. Tá legal? Agradeço a tua presença aqui no nosso canal do YouTube e em todos os grupos do Facebook que eu participo, né? Do meu em particular, dos 3 chats do WhatsApp. Obrigado, vocês são muito importantes na minha vida. E me desculpem se eu aborreço alguém com as minhas palavras, mas a coisa que eu mais quero, gente, sabe, é falar para vocês, por favor, espiritualizem-se mais, cada um dentro da tua concepção religiosa, mas se espiritualizem, sabe, se desvincule lentamente dos prazeres, das paixões do mundo, aqui da terra. Amanhã você pode amanhecer caído no chão. Vamos parar para pensar nisso? Sabe? Então tudo que você conquistou, que você teve, você não levou nada, você está ali caído no chão. As pessoas que você ajudou, você vai ser recompensado, porque você fez uma caridade. As pessoas que você feriu, matou, magoou, você também vai ser cobrado. O meu carro, a fazenda, os sítios grandes, as grandes contas bancárias, não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Tá? E uma coisa importante, hein? Valorizem muito seu pai e sua mãe hoje. E você, pai e mãe, valorizem muito os seus filhos hoje. Não deixa para amanhã não, tá? Porque amanhã o seu filho ou a sua filha pode já não estar do seu lado.
Amanhã, estou falando amanhã é segunda-feira. Tá? E amanhã, segunda-feira, muitos pais podem não estar ao lado dos filhos. Então vamos reconsiderar tudo isso, vamos, nossos pais, nossos filhos, vamos amar agora, vamos respeitar, vamos ser educados, sabe? Vamos obedecer. É isso que Jesus pede tanto para a gente, para que a família seja um centro de luz e de paz e de harmonia, sabe, de equilíbrio. Era isso que eu queria falar, me desculpem. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Maria de Nazaré esteja presente no teu coração, esteja presente no teu pensamento e na tua vida. Até o próximo vídeo que eu vou fazer daqui a pouco. Até lá!